Quero começar esse vídeo pedindo para você imaginar um assalto sem armas, sem reféns e sem disparar um único tiro. Agora imagine que os criminosos desse assalto levaram mais de 160 milhões de reais e, além de tudo, simplesmente desapareceram. E se eu te contar que isso aconteceu de verdade e ainda mais aqui no Brasil? Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje vamos contar a história do maior roubo do nosso país. Estou falando sobre o assalto ao Banco Central. Antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, que é muito importante, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Tudo começou em 2005, quando um grupo de criminosos decidiu cavar um túnel de mais de 80 metros até o cofre do Banco Central na cidade de Fortaleza. Os criminosos passaram meses e meses se preparando. Montaram uma empresa de fachada e até mesmo alugaram uma casa a poucos metros do banco. O plano dos criminosos era bem meticuloso. Escavaram um túnel bem estruturado, com ventilação e iluminação, até chegar ao dinheiro. Uma curiosidade para mostrar como até o túnel foi bem pensado: o túnel tinha até estrutura de madeira para evitar desmoronamentos. E até profissionais foram contratados para garantir que tudo fosse feito com precisão. Ou seja, percebemos que tudo foi muito bem planejado. Mas agora vamos ver se o roubo também foi bem executado. Na noite do dia 5 para o dia 6 de agosto de 2005, o grupo, após passarem pelo túnel, finalmente chegaram ao cofre e retirou de lá mais de 3,5 toneladas de dinheiro em cédulas de R$50 e R$100. Os ladrões conseguiram roubar aproximadamente 164,7 milhões de reais do cofre. Os criminosos levaram apenas cédulas que não tinham chip de rastreamento, dificultando o trabalho da polícia. O roubo só foi descoberto apenas na segunda-feira, quando funcionários voltaram ao banco e encontraram o cofre que estava vazio. Ou seja, ninguém que morava ao redor do banco percebeu que estava acontecendo um roubo. Quando foi descoberto que tinha acontecido um roubo, os criminosos já estavam longe, comemorando um dos maiores golpes da história do crime no Brasil. Assim, até parece que não estou falando tudo o que aconteceu realmente no roubo. Porém, o maior roubo da história do Brasil foi exatamente assim: sem tiros, sem reféns, apenas com um bom planejamento. A Polícia Federal iniciou uma das maiores investigações do país. A primeira grande pista desse crime veio quando um dos suspeitos começou a gastar e ostentar muito dinheiro rapidamente, chamando a atenção das autoridades. A investigação levou à prisão de vários envolvidos, porém grande parte do dinheiro nunca foi recuperado. Estima-se que apenas 10% da quantia roubada tenha sido encontrada. Sim, apenas 10%, ou seja, apenas R$16.470.000 foram encontrados. As investigações concluíram que em torno de 36 criminosos estavam envolvidos. A polícia divulgou o nome dos 6 principais envolvidos: Antônio Josivan Alves dos Reis, conhecido como Alemão. Ele era considerado o mentor do crime. Foi preso e condenado a mais de 80 anos de prisão. Marcos Rogério Machado de Moraes, conhecido como Cabeça. Ele era outro líder da operação, responsável pela logística. Luiz Fernando Ribeiro, conhecido como Fernandinho. Ele era um dos principais articuladores e financiadores do crime.
Moacir José de Lima. Ele auxiliou na escavação do túnel. Antônio Carlito de Lima, conhecido como Boi. Ele está ligado à fase de execução do crime. E Davi Rodrigues dos Reis, primo de Alemão. Ele também está envolvido na operação. Muitos outros participaram direta ou indiretamente, incluindo engenheiros, operários e financiadores. Como comentei, alguns dos principais criminosos desse crime foram capturados, porém nem todos. Alguns desapareceram sem deixar rastros e até hoje o paradeiro de parte do dinheiro ainda é um mistério. O caso se tornou um dos mais icônicos da história criminal do Brasil e até inspirou filmes e séries, e tem gente que até compara a série La Casa de Papel com esse crime, já que esse assalto ocorreu antes da estreia da série. Mas e aí, o que você achou sobre esse assalto? Comenta aqui embaixo. Se você conhece algum outro crime, algum outro assalto, pode deixar também aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais, compartilhe o vídeo e continue assistindo aos meus vídeos. Eu tenho certeza de que você vai gostar de mais algum. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!